11, nós vamos ler os versos de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9, texto da Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9, todos encontraram? Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vede, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe isto o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Pela palavra do Senhor. Nós já oramos, cremos que o Senhor há de falar conosco pela sua palavra. Esse texto é um texto extremamente importante na história da redenção, porque é o texto que vai dividir a linhagem de Sem, vai dividir os escolhidos dos não escolhidos. Haja vista que essa cidade de Babel, ela foi construída, ou pelo menos o relato de Moisés dá a entender que ela foi construída ou edificada exatamente no final da primeira linhagem de Sem, que é exatamente com os filhos de Joctã. A primeira linhagem de Sem, no que diz respeito a esse ramo, já que Sem gerou Éber e Éber gerou Joctã e Peleg. Então essa linhagem de Peleg, que vem de Éber, que vem de Sem, ela encerra exatamente na construção dessa cidade, na edificação dessa torre. Por um outro lado, a segunda linhagem de Sem, aqueles que nascem de Éber, mas que são provenientes de Peleg, que culmina no chamado de Abraão, o pai dos crentes, está exatamente depois do relato da cidade, depois do relato da construção e da edificação dessa cidade e dessa torre. Então nós entendemos que Moisés, ao escrever dessa maneira, ele faz isso de forma proposital, mostrando então que o primeiro filho de Éber, Joctã, essa linhagem que não foi escolhida, encerra-se exatamente na queda de Babel. E o outro filho prossegue, depois da queda da cidade, ele prossegue por conta da promessa da terra prometida. A ideia então é que esse texto vai nos esclarecer por que dos dois filhos de Éber, Peleg e Joctã, por que os filhos de Peleg, de Joctã, não entram na linhagem escolhida, mas apenas os filhos de Peleg, que seguem a linhagem escolhida, e é exatamente desse homem que vai então nascer o nosso patriarca Abraão. Então o texto tem
esse propósito de nos ensinar isso, mas também tem outros propósitos que nós veremos à medida que formos expor o texto. No verso 1, Moisés nos diz que havia apenas uma única língua na terra, um único modo de se falar. A terra inteira tinha apenas um único idioma. Esse único idioma possibilitou que os homens se unissem, ou seja, houve uma união e uma cooperação desses homens. E eles então se uniram e se ajuntaram de uma maneira monumental contra o próprio Deus. Esses homens, movidos por uma arrogância sobrenatural, digamos assim, se levantaram contra Deus, quando decidiram então sair da terra em que estavam e ir para a direção do Oriente e lá construir uma cidade e uma torre. Esses homens, então, unidos por uma única língua, por um único idioma, cheios de uma arrogância prepotente, orgulhosa, soberba, humana, maligna, esses homens então partem de maneira decidida a confrontar o próprio Deus que os havia criado. Moisés nos diz então que os homens saíram da terra e partiram para o Oriente, e deram então com uma planície, uma terra chamada Sinear. Moisés nos explica então que eles partiram de onde, já que ele diz, sucedeu que partindo eles para o Oriente, a direção do Oriente, Moisés localiza esses homens ali nas proximidades de onde Noé havia descido da arca, onde a arca repousou. E ele diz então que os homens partem para a direção do Oriente, para o sul da Mesopotâmia daquela época, o que seria hoje o Iraque. Eles então partem para o Oriente, na direção do Iraque, a fim de então de edificarem para eles uma cidade onde eles pudessem habitar e habitar tranquilos. Desde Gênesis 3, Moisés tem enfatizado que quando os homens querem viver longe de Deus, quando os homens querem viver independente da lei de Deus, eles se distanciam do Éden ou da terra prometida e vão para o Oriente, a fim de ali edificarem um lar para eles. Foi assim com Eva e Adão, quando foram expulsos do paraíso, ao invés de estarem nas proximidades do jardim, o texto diz que eles foram para a direção do Oriente. Do mesmo jeito, Caim, quando matou o seu irmão Abel, o Senhor então lhe diz que ele não será vingado na face da terra, nenhum dos seus irmãos lhe mataria, pelo contrário, Deus traria pavor para que os homens não cometessem um segundo assassinato. Mas Caim não creu na palavra, não descansou naquilo que Deus havia dito, e diz o texto que ele foi para o Oriente do Éden, e lá construiu uma cidade, e edificou essa cidade, e colocou o nome dessa cidade de Enoque. O texto então diz que todos aqueles que vivem pelos olhos, que enxergam a terra pelos olhos físicos e não pelo ouvir da palavra, se distanciam da terra prometida do Éden e partem para o Oriente. Aconteceu com Ló, quando houve divisão entre Ló e Abraão então disse a Ló: escolhe uma terra, um lado, e diz o texto que Ló olhou e viu que as terras do Jordão eram boas e agradáveis, mesmo sabendo que ali habitavam os filhos de Canaã, malignos, homens extremamente pornográficos, imundos no seu proceder. Porém Ló foi para aquela direção, ausentando-se, distanciando-se da terra prometida. Moisés nos diz então que os homens intencionalmente, com intenção nos seus corações, se distanciaram da terra prometida do Éden e foram para o Oriente, para habitarem ali, para edificarem uma casa, um lar para eles, para viverem longe do próprio Deus e da sua palavra. No livro do Gênesis, Moisés nos relata que há um contraste, e o contraste é esse: existem aqueles que caminham pelo caminho da bênção divina, através de sua palavra, na esperança do Messias prometido.
Mas também existem aqueles que caminham com suas próprias forças, que possuem o desejo e que trabalham por si só, para eles encontrarem um caminho de bênção para eles mesmos, com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Esse contraste é claro, e Moisés nos diz então que estes homens deixam a terra em que estavam e se dirigem para o Oriente, para construírem uma casa para eles, a fim de viverem por suas próprias forças e de usufruírem de uma bênção que eles alcançariam com as obras de suas próprias mãos. Gênesis nos diz que ir para o Oriente é deixar a terra prometida. Mas esses homens, ao deixarem a terra prometida, eles saíram todos com uma única esperança. E essa esperança foi exatamente a que causou a ruína deles. Adão e Eva se dirigiram para o Oriente, distanciando-se de Deus, e é por esta razão que Gênesis 4:26 diz que Deus trouxe alguém dentre os filhos de Adão, Enos, e ele foi quem chamou o pai, ou seus pais, para proclamarem, para invocarem o nome do Senhor. Os filhos de Caim se distanciam do Senhor, vão para o Oriente, movidos então por um desejo de segurança, e constroem e edificam muros, achando que Deus não os visitaria ali. E pelo contrário, o dilúvio veio e os arrasou, exatamente porque eles se mantiveram rebeldes e tiveram em seus corações uma esperança humana e pecaminosa. Do mesmo jeito também foi com esses homens que construíram Babel. Eles possuíam uma esperança corrupta, pecaminosa, e por esta razão se distanciaram do Senhor. Quem são esses construtores da torre da cidade de Babel? Esses construtores de Babel são exatamente os descendentes de Cã. É Nimrod, aquele grande homem pelo qual o capítulo 10 nos fala, os versos de 8 a 10. Também são os filhos de Eber, os filhos de Joctã, os filhos de Sem, os que não foram eleitos, os que não creram na promessa do Messias, os que buscaram satisfação para os seus próprios corações e segurança na promessa de uma terra sem Deus, mas com a presença dos filhos de Cã e com as intenções malignas de alcançarem eles mesmos, com suas próprias forças, a bênção pela qual tanto queriam. São esses homens que se distanciam do Senhor e que vão para a terra do Oriente para ali edificar uma cidade e uma torre. E são esses homens que são frustrados pelo próprio Deus, porque o desejo dos seus corações era maligno. O desejo era viver sem Deus na terra que o próprio Deus criou. Moisés nos diz então que eles, ao chegarem lá, tiveram uma ideia: façamos tijolos. Por que Moisés diz isso? É porque Israel era acostumado a edificar suas casas, seus prédios com pedras, mas nessa região da Mesopotâmia, ao que indica, não havia pedras que fossem utilizáveis nas construções. Então Moisés mostra que aqueles homens foram os primeiros a inventarem a olaria, os tijolos, a ideia de edificações, sem usar pedras, mas usando agora a própria terra. Esses homens então se utilizam de uma nova tecnologia na face da terra. E essa tecnologia que eles agora usam, extremamente avançada para os seus dias, elas têm um propósito maléfico. Eles se orgulham com a sua tecnologia e eles usam a sua tecnologia para construírem algo que iria afrontar o Deus dos céus. Por isso Moisés diz que eles tiveram a grande ideia de fazer tijolos e de queimá-los, a fim de que esses tijolos servissem de pedras para que eles pudessem construir a cidade e a sua torre. Moisés também nos diz, no verso de número 4, que esses homens revelam seus corações. Eles nos mostram por que eles fizeram isso.
Moisés nos diz então que aqueles homens disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos uma cidade para nós, façamos uma torre que o topo chegue até aos céus, tornemos os nossos nomes célebres, ou seja, os mais conhecidos em toda a terra, e não sejamos espalhados por toda a terra. O verso 4 responde a uma pergunta: por que Deus julgou aquela cidade? Foi simplesmente porque aqueles homens decidiram fazer uma cidade, uma torre fora da terra que Deus queria que eles estivessem? Não. O propósito pelo qual Deus julgou a cidade está relacionado com o propósito pelo qual aqueles homens construíram a cidade. Duas coisas eles dizem. Eles disseram que queriam que os seus nomes fossem grandes na terra. E eles disseram que não queriam ser espalhados pela face da terra como Deus havia ordenado. No capítulo 9, verso de número 1. Aqueles homens estavam buscando uma existência sem Deus, fabricaram para si montanhas de orgulho. Eles achavam que podiam resistir ao plano divino. Eles achavam que podiam então opor-se aos interesses de Deus. Perceba então nesse verso 4 que Moisés nos dá alguns detalhes dos motivos daquela construção e dos motivos pelos quais Deus julgou aqueles homens. Moisés diz que eles queriam ter um grande nome. Isso está em contraste, porque os capítulos 10, 11 e 12, o nome mais citado e o nome mais importante nesses 3 capítulos é exatamente o de Sem, o filho de Noé, que seria então o pai de Éber. E Éber seria então o pai de Peleg, e Peleg seria o pai daquele que geraria Abraão. Moisés então mostra que há um contraste entre esse desejo de ter um nome grande na terra e o nome que Deus escolheu que fosse grande entre os homens. Moisés também diz que aqueles homens não queriam ser espalhados pela face da terra. Eles estavam se opondo à palavra de Deus, quando Deus ordenou que eles enchessem a superfície da terra, dominassem a terra. Eles não queriam correr os perigos de enfrentar as matas e os animais, eles não queriam confiar na providência divina, eles queriam estar todos juntos na sua própria terra, eles queriam estar todos juntos naquela cidade que eles julgavam, que lhes traziam segurança. Eles estavam se opondo a essa ordem divina. Mas há também um outro detalhe que Moisés nos faz perceber, essa ideia de toda a terra, por toda a terra. Esse termo por toda a terra não está aí por acaso, nós precisamos observá-lo. O povo tinha deixado toda a terra no verso 1 para ir para aquela cidade, para aquele lugar que estavam construindo a cidade, que é a torre. E nos versos 6 a 9, diz o texto que Deus espalhou aqueles homens por toda a face da terra 2 vezes, mostrando a ênfase divina nessa ideia de por toda a terra. E mais adiante os irmãos entenderão por que Deus tem interesse em espalhar os homens por toda a terra. O certo é que eles tentaram evitar o cumprimento do plano de Deus de abençoar a humanidade espalhada por toda a terra, abençoar a humanidade através da família de Sem, da família de Éber, da família de Abraão e por fim, pela pessoa do Senhor Jesus. Diante disso então, o propósito maior dessa história da Torre de Babel é nos mostrar o plano de Deus em abençoar a humanidade com o seu bem. O propósito é mostrar, ao mesmo tempo, uma falha no coração dos homens em confiar nesse Deus e em se alegrar no bem que o próprio Deus proveu para que nós o recebêssemos e o tivéssemos. A história nos mostra então Deus vindo para efetuar o seu plano, o seu propósito, cumprir a sua promessa de abençoar todas as nações, mas ao mesmo tempo mostra a falha humana de confiar e de se alegrar no bem de Deus que já foi preparado para nós. Assim como Adão e Eva
assim como Caim e os seus filhos, a igreja nos dias de Noé, Cã e os seus filhos, assim também, meus irmãos, as gerações, as descendências de homens, também nascem com essa dificuldade, com essa falha de confiar na provisão divina, de confiar no bem e na felicidade que o próprio Deus já preparou para nós. Nós também hoje temos essa falha de confiar nesse bem de Deus para as nossas vidas. E é por esta razão que nós e todos os homens, infelizmente, vivem buscando com suas próprias forças e da sua própria maneira o bem para si. E o que acontece é que os seus planos são frustrados, as suas torres são derrubadas, as suas cidades são destruídas. Haja vista de que esse tipo de vida que busca o bem para si próprio, sem o auxílio divino, essa busca nada mais é do que um orgulho, uma arrogância, um sentimento maligno de autossuficiência, de não querer depender do Senhor e da sua vontade. Moisés então nos diz que aqueles homens, com os seus corações completamente idólatras, abandonaram o Senhor, decidiram construir uma cidade, uma torre, porque eram idólatras. A ideia dessa cidade, a ideia dessa torre, não é por acaso. A palavra Babel, antes das línguas, significa portão, residência dos deuses. A palavra Babel, naquele tempo, significava o centro do mundo. O mundo tinha como seu centro Babel, por isso que o texto diz: os homens de toda a terra foram para lá, lá era o centro do mundo. Babel então se tornou algo portentoso, orgulhoso, grande. Aqueles homens idolatravam aquele lugar e as suas construções. Na verdade, eles fizeram isso em sinal de sua fé contra Deus, mas a favor dos deuses pagãos. Aquela torre era tida como uma torre celestial, é o que o texto diz: o seu topo chega aos céus. Aquela torre foi feita exatamente para afrontar o Deus que habita nos céus. Aquela torre revela o poder da mão humana e a sua total independência de Deus. Aquela torre é uma revelação de uma afronta que aqueles homens fizeram contra o Deus que habita nos céus. Aquela torre não era alta apenas porque eles não tinham o que fazer. Aquela torre foi construída com esse propósito. A esperança deles é que aquela torre ligasse o céu à terra. Aquela torre era um sinal e um símbolo da fé daqueles homens. Eles criam que podiam alcançar a vida eterna sem Cristo e sem Deus. Aquela torre foi construída na forma de um templo antigo pagão, cujo nome chama-se zigurate, uma espécie de uma pirâmide feita em degraus, com uma escada lateral, para que os deuses descessem dos céus à terra e viessem ao templo dos homens e trouxessem então a satisfação que eles queriam. Aquela torre afrontou o Deus dos céus. Aquela torre era o templo daqueles homens, era a igreja daqueles homens, era o sinal de fé e de salvação. A vida daqueles homens repousava sobre a esperança daquela torre. Por esta razão, Deus, no seu alto e sublime trono, vai destruir aquela torre e aquela cidade. E no verso 5, Moisés nos diz de uma maneira extremamente graciosa e linda. Ele diz então Deus desceu dos céus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então Deus desceu dos céus para ver a cidade e a torre. Moisés diz que Deus zombou daqueles homens.
Foi uma zombaria. No coração daqueles homens, a sua torre, a sua cidade era tão grande que chegava aos céus. E Deus diz: pois eu estou nos céus e não vejo a sua torre. A torre daqueles homens nos seus corações era tão alta que podia ligar os céus à terra. E Deus então diz: eu preciso ver, eu preciso descer, eu preciso me agachar, porque é tão insignificante que eu que estou nos céus não posso vê-la. Deus então zomba da fortaleza daqueles homens. Deus zomba quando diz que desceu para ver a construção daqueles homens. É uma ironia divina. É uma ironia dizer que Deus desceu para ver a grandiosa construção de Babel e de sua torre. O texto diz que era a construção dos filhos dos homens, os mortais, os que falham, os que são pequenos. Deus zomba dessa construção. Queridos, muitas vezes nós também fazemos como estes, edificamos torres na nossa vida e depositamos nossa esperança nessas torres, e Deus simplesmente zomba delas, porque elas são insignificantes. Somente Ele é Deus. No verso 6, então, Moisés registra a fala de Deus. A fala do Senhor no verso 6 é muito semelhante ao que nós lemos em Gênesis 3, 22, em Gênesis 6, verso 3, em Gênesis 5 até o verso 7. Moisés diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Muitos leem esse texto e dizem assim: Deus está preocupado com a força humana, mas não. O texto está dizendo simplesmente o contrário. O texto está dizendo que Deus está constatando a maldade humana, e Deus toma uma decisão: vou julgar os pecadores para o bem deles, a fim de que eles não cometam coisas piores e se condenem ainda mais ao inferno. Na verdade, Deus está julgando aqueles homens, e ao mesmo tempo que Deus julga aqueles homens, Deus está cumprindo a sua promessa de abençoar as nações pela descendência de Sem. Deus está cumprindo a sua promessa de que Ele iria abençoar todas as nações pela pessoa do seu servo Abraão. Ao contrário do que muitos podem achar, de que Deus estava preocupado com as futuras construções humanas, Deus traz simplesmente um juízo para frustrar o desígnio maligno daqueles homens. Mas ao mesmo tempo esse juízo também é fruto de sua graça, porque Deus tem como alvo punir aqueles homens e cumprir as promessas salvadoras que Ele fez a Noé, a Sem, a Abraão, a Isaac, Jacó, a Davi e a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Deus então toma uma decisão, verso 7, essa expressão 20 é exatamente a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito. A Trindade se manifesta, julgará aqueles homens, conturbando, confundindo a linguagem. Deus foi quem criou os idiomas, os novos idiomas, quebrando aquela unidade pecaminosa daqueles homens e espalhando-os por toda a superfície da terra. Mas preste atenção num detalhe desse verso de número 7, quando diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Essa parte será muito importante para entendermos Atos 2. No verso 8, então, o Senhor dispersou os homens pela superfície da terra. Eles pararam de edificar a cidade, o seu plano se frustrou. E no verso 9, o texto então diz que Deus chamou aquele lugar pelo nome de Babel. Há uma diferença no hebraico, tem duas palavras muito semelhantes para a palavra Babel. A primeira
na sua linguagem original do começo do texto, significa exatamente portão, residência dos deuses. Mas no final houve uma mudança, e a palavra agora começa a significar confundidos. O nome que aqueles homens receberam, a recompensa que eles angariaram por se rebelarem contra Deus, a recompensa que eles receberam por viver fora ou longe dos caminhos divinos, foi exatamente confusão em suas vidas e em suas linguagens. E o propósito disso é para que eles entendam exatamente que só há um Senhor nos céus e na terra. Deus usou o próprio instrumento que eles tinham para afrontá-lo, Deus usou contra eles para discipliná-los. E agora os homens não conseguem mais entender uns aos outros e se lançam pela superfície da terra. E Deus ensina a eles que somente Ele é Senhor. E que cada um daqueles que quer viver sem Deus, o nome que lhes cabe é de confusos e não de abençoados. Quais são as aplicações desse texto para as nossas vidas? Quero fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que por mais que Deus traga um meio de graça para remediar a situação humana, as consequências do pecado são dolorosamente sentidas na nossa vida e historicamente são evidenciadas. Deus disciplinou aqueles homens e o seu juízo impediu que eles concretizassem o seu plano maligno. E esse juízo é fruto de sua graça, porque possibilitou o cumprimento de sua promessa para que chegasse até nós. Porém, aqueles homens, os filhos daqueles homens, as mulheres daqueles homens, todos os descendentes daqueles homens, sofreram as consequências danosas de seus pecados. Sofreram as consequências dolorosas da sua oposição contra Deus. E essas consequências, muitas vezes, são vistas historicamente na linhagem que ainda segue. A Bíblia não ensina esse negócio de maldição hereditária, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Mas a Bíblia não nega que os pecados têm consequências e que esses pecados ou essas consequências serão vividas por quem fez os pecados. E dependendo do que se faça, os nossos filhos também sentirão a dor de nossos pecados, porque são ações malignas que se constituem em afronta ao Deus dos céus. E que por esta razão suas consequências são tão grandes como o tamanho da ofensa. Então não existe eu pagar pelos pecados de meu pai, mas a Bíblia me diz que eu posso sofrer na minha carne consequências pelos pecados de meu pai. E a diferença entre eu sofrer as consequências e a maldição hereditária é muito diferente ao passado. E por onde quer que eu ande, quem conheceu ele, me apontará como filho de alguém que uma vez roubou. Essa vergonha eu terei que passar. Isso não é maldição, isso é consequência do pecado de alguém. A maldição hereditária ensina exatamente o inverso, que os pecados trazem consequências para quem faz. Mas esses pecados têm o poder de serem transmitidos de um pai para o filho. O próprio pecado é transmitido de um para o outro, de maneira que esse pecado tem poderes de segurar, de amarrar, de amaldiçoar a vida de alguém. E isso é mentira. Mas as consequências dos nossos pecados são vividas por nós e pelos nossos descendentes. Davi adulterou e Deus trouxe profundas consequências a Davi. Mas o seu filho, que nasceu de Batseba, do fruto de seu adultério, Deus o matou. E foi consequência do pecado do próprio Davi. O texto nos ensina, meus irmãos, a termos cuidado com as obras de nossas mãos, porque elas produzem consequências dolorosas para nós e para as nossas gerações.
Se você quer viver o bem na terra, não queira viver distante do Senhor. Se você quer andar pelos caminhos da graça e da bênção divina, você precisa aprender a depender, a esperar e a receber das mãos de Deus esse bem e essa graça divina. Mas se você decidir andar pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, se você decidir julgar o que é bom e o que é mal para você, se prepare. Se prepare, porque você sofrerá dolorosamente as consequências de seu pecado e mais, também trará dores aos seus filhos e aos seus netos. Então o texto é claro. O texto é muito claro em mostrar como as consequências foram sentidas por esses homens e como seus filhos também sentiram essas consequências do seu pecado. O capítulo 10 do livro de Gênesis, o conteúdo do capítulo 10, ele acontece depois desse texto do 11. Ele está relatado antes, eu expliquei na semana passada. Quando eu preguei nesse texto, eu expliquei que ele está antes do 11, por uma razão clara, qual nos apresentar a linhagem de Sem e nos mostrar que Sem daria à luz a um filho chamado Éber, Éber daria à luz 2 filhos, Joctã e Peleg, mas apenas Peleg seria o descendente da mulher, Joctã não. Então o propósito da relação dos nomes, das famílias, das nações, no capítulo 10, antes do 11, já que o 10 aconteceu depois do 11, foi para nos ensinar, na história da redenção, a escolha divina por Peleg e não por Joctã, e a escolha divina pelos filhos de Éber, e dos filhos de Éber, esse Peleg, e não todos os outros filhos de Sem. A separação das famílias, a divisão, a confusão, se nós pudéssemos imaginar, sem ter tradutor, sem ter gramática, sem ter nada, aqueles homens sendo divididos à força, porque um falava, o outro não entendia. Se pudéssemos imaginar as aflições que eles sentiram, os seus filhos sentiram, nós iríamos entender o que a palavra quer nos dizer e nos alertar, para não querermos andar para o Oriente, para não querermos viver por nossas próprias forças, para não querermos viver buscando o nosso bem pelas nossas mãos, mas para buscarmos o bem de Deus pelas mãos do Senhor, pela palavra do Senhor. Em segundo lugar, o texto nos mostra a arrogância dos babelinos, que é esse povo de Babel. A arrogância desses homens expõe o máximo da corrupção humana pelo pecado naqueles dias. E o que eles fizeram lá também é imitado até hoje nos nossos dias. De uma certa maneira, desde a queda, todos os homens têm buscado fama, têm buscado um lugar para habitar com segurança, mas não querem depender das promessas de Deus, querem depender de suas próprias forças. Adão e Eva permitiram-se serem seduzidos por Satanás, estavam perto do Senhor, diariamente Deus os ensinava, mas foi oferecido a eles o conhecimento do bem e do mal, sem depender de Deus, apenas deles, e eles optaram por esse caminho. A igreja nos dias de Noé, seduzida pela beleza das mulheres, filhas de Caim, aqueles homens transgrediram a fronteira do matrimônio, e por conta deles o dilúvio veio sobre a terra, e Deus destruiu a sua criação, para purgar o pecado, para preservar a igreja e a semente da mulher. Eles queriam e eles buscaram viver por suas próprias forças, e não pelas promessas do Senhor. Cã e os seus filhos, os habitantes de Babel,
buscaram sentido para as suas vidas, buscaram fama para os seus nomes, transgredindo o lugar da habitação de Deus, construindo uma torre que era um templo pagão, e o propósito era afrontar o Deus dos céus e encontrar para si o bem longe das promessas de Deus. Infelizmente, meus irmãos, essa arrogância paira sobre os nossos corações. Infelizmente, essa semente maligna de querermos nos apartar de Deus, essa semente maligna do orgulho, da autoconfiança, da autonomia, tem vindo ao nosso coração todos os dias. E somente Deus, pela sua intervenção, pode nos socorrer de tamanho mal e de tamanha tragédia para as nossas vidas e para os nossos filhos, para as nossas famílias. Foi exatamente essa autonomia do coração que fez com que Eva e Adão dessem ouvidos a Satanás, se acharam autônomos, acharam que podiam viver com suas próprias forças, caíram em grande pecado, ouviram Satanás, seus corações se encheram de corrupção, de vergonha, o matrimônio virou agora um desastre. Deus tem que vir com Cristo para restaurá-los. Assim é com todos nós, com todos os homens que dão vazão e lugar para o pecado do orgulho, da autodependência. Nós precisamos lutar contra esse pecado, meus irmãos. Esse pecado é uma das marcas de Satanás. E nós não podemos querer essa marca maligna em nossas vidas. Talvez você se pergunte: e o que eu tenho que fazer, pastor? Dependa de Deus, meu filho. Confie naquele que é o autor de sua vida. Confie naquele que determinou o dia de seu nascimento, que marcou o encontro de seu pai e de sua mãe para que você tivesse possibilidade de vir a este mundo. Confie naquele, como diz o apóstolo Paulo, nele nós vivemos e nos movemos, e nele também morremos, porque dele somos. Não existe outro remédio na face da terra para deter o avanço do pecado do orgulho, da autossatisfação, dessa autonomia de querer viver sem Deus, a não ser buscar depender dele. Talvez alguém diga: pastor, é difícil. Mas até mesmo viver contra Deus também é difícil. A única diferença é que viver contra Deus, você encontra o apoio de Satanás, do mundo e da sua carne. Mas viver na dependência divina, o apoio é do próprio Deus. O Espírito está em nós, e por isso o apóstolo João disse: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos depender do Senhor. Se nós não dependermos dele, nós passaremos os nossos dias nessa terra vivendo aflições, sem sabermos por que estamos aqui, qual é o sentido da nossa vida, correndo atrás do vento, achando que isso ou aquilo trará paz ao nosso coração, alegria, mas a alma continua vazia e faminta. E o Evangelho está aqui, na palma de suas mãos, e Deus diz: dependa de mim, confie em mim, meus filhos. Se você não aprender a confiar naquele que é Senhor sobre justos e bons, homens e mulheres, se você não aprender a confiar naquele que escreveu a sua história, você vai amargar tristezas profundas na sua alma. E a palavra de Deus te alerta: não queira isso para a sua vida. Não busque isso para você. No casamento, na criação dos filhos, no trabalho, no gerenciamento do seu dinheiro, da sua vida, depende de Deus. Pergunte a Ele o que deve ser feito, como deve ser feito,
e Deus lhe dará respostas, e a principal de todas elas é o propósito para que essas coisas devem ser feitas. Longe de Deus haverá vazio em nossas almas, somente vazio. Que Deus nos ajude. Mas há uma outra aplicação muito importante nesse texto, tão grande como as duas que eu acabo de falar. O propósito da escrita desse texto foi exatamente trazer esperança ao povo de Israel, que estava atravessando o deserto quando ouviram Moisés dizer essas palavras. Os perigos eram grandes no deserto, fome e sede, os maiores, bestas feras. Havia também as nações inimigas, extremamente armadas, organizadas. Tudo aquilo trazia medo ao coração daqueles homens. E Deus, do seu alto e sublime trono, diz àqueles homens: esperem por mim. Eu sou o Deus dos céus, esperem por mim. Esperem por mim. Dependam de mim. Se eu os tirei do Egito, em paz os conduzirei à terra prometida. Quando Israel, muitos anos depois, mais de 1000 anos depois, se viu cativa na Babilônia, nessa mesma terra que Deus destruiu, cativa por seus próprios pecados, eles abandonaram o Senhor. Novamente Deus grita do seu alto e sublime trono, diz: esperem por mim. Os que creem, esses serão salvos. Os que creem, esses viverão em paz. Ainda que seja no cativeiro, haverá paz nos seus corações. Porque eu sou o mesmo Deus que uma vez destruí Babel e tornarei a destruí-la novamente. Essa palavra trouxe grande alegria ao povo de Deus, grande confiança, esperança, encheu os corações deles de esperança. E essa palavra também é dirigida a nós nessa noite. Existe uma esperança e um conforto para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Existe uma esperança e um conforto para nós que esperamos pela mão do Senhor. Deus tem nos ensinado que Ele tem cumprido ao longo dos séculos a sua promessa de abençoar as nações do mundo inteiro pela linhagem de Sem. Aconteceu naqueles dias por meio de Abraão, Moisés, Davi, e como disse o Paulo, nosso irmão, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o Senhor da glória, veio sendo Deus, também necessitava ser homem para pertencer a essa linhagem, a linhagem de Sem, a linhagem de Éber, a linhagem de Peleg. Jesus, no tocante à sua carne, à sua humanidade, era descendente de Sem e de Abraão. E diz o texto que quando ele morreu no Calvário, ele removeu o pecado do mundo. 1 João 1,29. Por que vocês acham que esse texto está na Bíblia? A bênção de Deus repousa sobre as nações, por meio do seu Filho, o verdadeiro Sem, o verdadeiro Abraão, o Deus homem. Em Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20, Jesus chama os seus discípulos e diz: eu, com toda a autoridade que possuo nos céus e na terra, ordeno a vós, façam discípulos de todas as nações. Por que Jesus disse isso? Porque agora, com a sua autoridade, Ele está abençoando todas as nações com a promessa da salvação, a qual foi trazida a Adão e Eva em Gênesis 3,15, foi trazida a Noé no capítulo 6, foi trazida a Abraão no capítulo 12 e seguiu todo o Antigo Testamento. Deus está abençoando as nações com o Evangelho e com a salvação. E agora chega a coisa mais bonita da Bíblia. Quer dizer, tudo é bonito, né? Mas em Atos 2, Lucas vai nos registrar o Pentecoste.
E Lucas faz questão de dizer que naqueles dias, todas as nações do mundo estavam em Jerusalém. Todas. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a terra onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, idiomas é a palavra no original, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse movimento foi tão grande que as pessoas ouviram das ruas. E quem ouviu das ruas, pastor? Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de 2 lugares da terra, é o que o texto diz. O texto diz de todas as nações, de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que voz? A voz dos discípulos falando, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. O Pentecostes não foi língua estranha, não, isso é uma mentira. O Pentecostes é o poder de Cristo desfazendo o juízo de Babel. Em Babel, Deus julgou os homens confundindo os idiomas. E no Pentecoste, Deus abençoa as nações por um único idioma, o do Evangelho, o da salvação em Cristo. Deus então agora comunica a todos os homens, por todas as línguas, que o seu Filho é Rei sobre todos, e que a mesma paz que esteve naqueles homens dos dias de Abraão, também estará sobre todos aqueles que creem no seu nome. E nós somos testemunhas dessa bênção de Cristo vinda a nós. O texto é claro, eles ouviram na própria língua, a língua que Deus confundiu em Babel. Cristo agora diz: essas línguas são minhas, e Ele coloca o Evangelho sobre elas. E todos ouvem as grandezas e as maravilhas de Deus. É por esta razão que no dia do derramamento do Espírito, o primeiro milagre não foi curar ninguém, mas foi comunicar a salvação ao mundo. Os discípulos não tinham intérpretes, não eram bilíngues. O Espírito deu a eles a habilidade de falar em idiomas de todas as partes. E naquele dia, os homens ouviram que Jesus Cristo é Senhor, para que sobre Ele ou debaixo dos pés de Cristo nenhum joelho permaneça em pé, mas todos se dobrem e o reconheçam como Senhor dos céus e da terra. É claro o texto em nos dizer isso. Todos ouviram na sua própria voz, na sua própria língua. A maldição foi desfeita. Cristo triunfa agora sobre a maldição de Babel. João diz, o Evangelho comunica que o perdão foi dado aos homens. Cristo removeu o pecado do mundo. Ele agora fala a todos os homens, em todas as partes. Algumas pessoas inquietas se perguntaram como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. E então o texto vai descrever as nações que habitavam ali. A bênção de Abraão foi cumprida. O Evangelho chega em todos os lugares do mundo. E o tradutor dessa língua universal é o próprio Espírito, que concedeu essa habilidade a cada um daqueles discípulos. No verso 11 o texto então diz o que eles estavam falando. O texto diz que eles falavam as grandezas de Deus, a salvação. Lucas nos diz então que no Pentecoste Deus desfez aquilo que Ele fez lá em Babel. As nações agora ouvem as grandezas de Deus e são abençoadas.
Deus agora novamente reúne todos os povos da terra debaixo de um único idioma, de uma única língua, o Evangelho. Jesus reverteu, anulou o juízo de Babel. Enquanto Satanás, antes da vinda de Cristo, aprisionou as nações porque elas não ouviam o Evangelho, Cristo triunfa sobre Satanás. E agora ele desfaz o juízo. O Evangelho anunciado em todas as nações, a bênção de Deus repousa sobre todas as terras. O conhecimento de Deus, o conhecimento salvífico é dado aos homens. A promessa da vida eterna agora é recebida pela fé de homens de todas as naturezas. Agora aqueles homens que antes eram impedidos de conhecer Cristo por conta de seu idioma, agora eles são purificados de seus pecados e gozam a alegria da salvação. São filhos de Deus. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, nós hoje, assim como a igreja em todas as épocas, em todas as partes do mundo, ela cumpre o Pentecoste todos os dias. Ela cumpre o Pentecoste. O Espírito continua sendo derramado sobre os que creem em todas as partes do mundo. O Evangelho é o poder de Deus que une os homens em uma única mensagem, a de Jesus como Senhor e Salvador sobre nós. É por esta razão que a única mensagem que ultrapassa todas as fronteiras da terra, todas as línguas, é o Evangelho, para que todos os joelhos se dobrem diante do Salvador, o Senhor Jesus. A igreja, hoje, ela tem cumprido o Pentecostes, e ela cumprirá até a volta de Cristo. Deus nunca deixará que a sua igreja habite em uma única nação da terra, nunca. Ela sempre estará em vários lugares do mundo, porque Cristo reverteu o juízo de Babel. Mas hoje, nós somos igreja, e nós estamos nesse cumprimento histórico da salvação. Jesus ainda não voltou. Às vezes, como igreja, nós cultivamos no nosso coração medo de pregar o Evangelho. Às vezes temos medos de governos, de reis, presidentes. Nosso coração muitas vezes também se atemoriza com os relatos de guerras, histórias de guerras. Mas pensando nisso, pensando em nós, Deus fez chegar até nós o relato de Babel, para que esse relato também nos confortasse, para que esse relato também enchesse o nosso coração com a verdade de que não há outro Deus a não ser o Senhor, e que nele nós encontramos segurança e bem-estar, porque as nossas vidas e as nossas almas foram alcançadas pelo seu Filho na cruz do Calvário. É certo, meus irmãos, que nos nossos dias a tecnologia, as invenções humanas têm trazido arrogância ao coração e muitas vezes ao nosso. É certo que nos nossos dias as engenhosidades do homem têm muitas vezes feito com que nós, a igreja, temamos cumprir Pentecostes, falando Cristo em nosso idioma e fora dele. É certo que rumores de guerras nucleares, cidades, países fortificados com armamentos e exércitos poderosíssimos, muitas vezes trazem medo ao nosso coração. Mas esse texto nos mostra que a vitória pertence ao Senhor e que a segurança de nossas almas
repousam absolutamente na mão do Deus Todo-Poderoso, que governa os céus e a terra, que mantém o mundo debaixo de sua vontade, quer os homens achem que podem viver com ou sem Ele, quer os homens achem que podem ignorá-lo, Deus é Senhor sobre todos. E essa verdade visa confortar o nosso coração, encorajar-nos a cumprir aquilo que Jesus nos ordenou e, acima de tudo, a depender somente dele. O mundo não vai acabar porque um país tem armas nucleares. O mundo vai acabar quando Cristo vier buscar a sua igreja, porque Ele é quem tem o único poder nos céus e na terra, e sobre Ele, sobre suas mãos, está as nossas vidas. Conforte o seu coração com essa verdade. Não se deixe ser atemorizado pelas notícias que ouvimos, mas entenda que Jesus desfez o juízo de Babel para que essa palavra chegasse a nós hoje. E você não pode jogá-la fora, mas você precisa ser confortado, admoestado, dirigido por ela, a fim de que a sua vida encontre o bem e a graça que o próprio Deus provê para você. Pela fé faça isso, por meio de Cristo. Vamos orar, vamos ficar de pé.